Para quem não sabe, né? Eu sou Tainá Azevedo, membro consagrada dessa obra. Quem ama ser Cairóis? E me consagrar à comunidade católica Cairóis foi a decisão mais acertada que eu tomei em toda a minha vida. Essa obra, ela faz eu ser quem eu sou. Porque quando a gente está no nosso propósito, quando a gente está no lugar onde Deus nos chamou, a gente ativa a nossa verdadeira identidade. E aqui dentro da comunidade Cairóis, eu posso ser a minha melhor versão. E esse é o meu 11º Congresso Jovem participando e o meu 7º pregando. Eu lembro que no primeiro congresso que o meu fundador me chamou para pregar aqui, eu não era famosa na internet, eu não viajava o Brasil inteiro, a única coisa que eu fazia era pregar dentro da minha paróquia. Então é muito fácil acreditar em Tainá quando a obra já está. Muita gente fala, eu sempre acreditei em você. Mas eu sei quem acreditou de verdade em mim. Minha comunidade. Porque quando eu subia nesse palco, eu não pregava nada, só gritava e chorava. Eles olhavam para mim e diziam, você é uma grande pregadora. Porque a gente não só tem uma visão, a gente tem uma promessa. Então, o meu fundador, junto com a minha comunidade, minha família, não só, eu estou representando aqui toda uma juventude que se desgasta dia e noite por isso aqui. Para que o reino avance, para que o avivamento se espalhe. E o tema dessa minha pregação é aquele que é poderoso para cumprir. Uau! Só pelo tema, né? Deus é um Deus que cumpre promessa. Eu não estou pregando para pentecostal, não? Eu quero que você comece a abrir na sua Bíblia em Romanos, capítulo 4, versículo 20. Romanos, capítulo 4, versículo 20. Romanos, capítulo 4, versículo 20. Inclusive a gente tem uma tenda vocacional, Cairóis. Tem muita gente que veio aqui atrás do seu carisma e você encontrou. Romanos 4:20 diz assim: diante da promessa divina não vacilou por falta de fé. Porém, revigorando-se na fé, deu glória a Deus. Estava plenamente convencido. Estava plenamente convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Eu quero começar dizendo para você que Deus, ele é um Deus fiel. Deus promete e Deus cumpre. No versículo 16 diz assim, 16, volta um pouquinho aí. Por conseguinte, é em virtude da fé que se dá herança como dom gratuito. Assim, a promessa continua firme para toda a sua posteridade, não só para os que se firmaram na lei, mas para todos que acima de tudo se firmam na fé como Abraão. Fala comigo, posteridade. O significado da palavra posteridade é tempo futuro. Aquilo que começa em Abraão não termina em Abraão. E o que nos une a Abraão? O que nos une a promessa de Abraão? A fé. É pela fé que nós podemos dizer que somos herdeiros de Abraão. Porque não existe um documento. Não existe algo, né, na justiça que fala, olha, você é descendente de Abraão. Mas existe uma coisa chamada fé, que é o fundamento daquilo que não se vê.
Eu creio que eu sou a descendência de Abraão. Eu creio que Abraão é o meu pai na fé. Assim como os discípulos e alguns profetas, eles proclamavam: Abraão é o nosso pai na fé. E o que é posteridade? É tudo que vem para frente. Hoje, atualmente, até os dias vindouros, nós estamos debaixo de uma promessa. E a palavra diz, no versículo 21, que eu acabei de ler: estava plenamente convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Ele estava plenamente convencido de que Deus ia cumprir aquilo que prometeu. E o que me chama a atenção é que no versículo 20 ele diz assim: Abraão não vacilou. Sabe o que acontece com a nossa geração? A gente tem uma promessa, vive debaixo dessa promessa, mas anda como se nada tivesse acontecendo. Existe uma promessa sobre nós, mas você vive a vida tranquilamente, como se não tivesse uma promessa sobre você. Você vive como se não existisse algo maior. E aí você fica para sempre nessa imaturidade. Você não muda de vida. Você só está aqui para colecionar congresso jovem. Você só está aqui para colecionar mais um crachá VIP. Mas quando você sai por aquela porta, a promessa que está sobre Abraão não te acompanha. Porque você ainda não vive pela fé. A palavra diz que o justo vive pela fé. Você ainda é muito seguro. Você ainda é muito calculador. Você calcula muita rota ainda. Você é muito controladorzinho. Mas eu creio que vai se levantar uma geração que vai ser altamente dependente do poder do Espírito Santo. Uma geração que vai chegar assim, ó. Vai pegar o esboço da pregação. Vai dizer: eu não preciso de esboço. Não estou falando que não tem que estudar, porque eu estudei pra caramba pra fazer essa pregação. Eu estou falando que tem que voltar para a nossa igreja, tem que voltar para os nossos grupos jovens, tem que voltar para as nossas comunidades, o fluir do Espírito Santo. A característica do poder de Deus, da promessa do poder, é quando a gente acaba um momento e a gente fala: help me please, Jesus. O que aconteceu aqui? Uma característica do poder é quando a gente se olha aqui no ministério e a gente fala: isso não estava programado. Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Sabe, uma característica do poder de Deus é quando acaba um momento de adoração assim, você fica: uau! E você fica olhando um para o outro e fala: o que aconteceu aqui? Quando nós não temos respostas, é porque o poder de Deus veio. Quando a gente tem muita resposta para tudo. Ai, o que é avivamento? Sabe por que a nossa geração não sabe definir avivamento? Porque a nossa geração ainda não viveu um avivamento. Sabe, então, uma característica do poder de Deus é quando Ele vem, você fala: o que aconteceu aqui? Não é uma música. Claro, a gente se prepara para estar aqui. Mas é quando Deus vem com tanta força, com tanto poder, que Ele sai levando tudo e você sai: eu nem bebi, mas eu estou embriagado. Você não bebeu bebida alcoólica, mas quando a gente está na presença de Deus, a gente é embriagado, como diz Jeremias, por um vinho doce, que é a presença dEle. Então Deus, Ele tem poder para cumprir todas as promessas. E agora eu quero que você entenda, tá? Deus, Ele cumpre promessa. Deus, Ele fala, Ele faz. Então muitas vezes que você fala: não aconteceu o que foi profetizado na minha vida, porque você não quer viver. Porque Deus cumpre, Ele promete, Ele cumpre. Mas se você não levantar da tua cadeira e fazer alguma coisa, você nunca vai ver a promessa virar realidade. Por isso que tem gente que se acha o espiritual, por Deus ter falado a mesma coisa 10 vezes. Se liga, se Deus falou 10 vezes é porque você não está vivendo. Era para você viver desde a primeira que Ele falou. Ai, olha que espiritual. Deus está me falando pela 500 mil vezes a mesma coisa. Deus está te chamando de palhaço, porque você não viveu nada ainda do que Ele está pedindo para você viver. Então existe uma promessa, amém? E Ele é poderoso para cumprir essa promessa. Agora eu quero que a gente descubra o que promessa é. Sabe lá em Mateus 24.
Agora a gente vai entender um pouco que promessa é essa. Porque a gente fala tanto de uma promessa aqui, né? Abraão mandou a gente acreditar, a gente é filho de Abraão. Posteridade é o que vem pro futuro. Mateus 24, 12. Mateus 24, 12. Olha isso. A maldade se espalhará tanto que o amor de muitos esfriará, mas não de todos. Vou ler de novo. A maldade se espalhará tanto que o amor de muitos se esfriará, mas não de todos. Não de todos, a palavra diz. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. A boa nova do reino de Deus será proclamada em todo o mundo como testemunho para todas as nações. E então virá o fim. Eu falei que Deus é poderoso para cumprir uma promessa, amém? Ponto 1. Agora aqui o meio. Antes de Jesus falar para geral em Mateus 28, ele ensina para os seus discípulos em Mateus 24. E ele diz, olha... O amor de muitos se esfriará. Não é para ficar com medo disso. Muita gente vai sair das comunidades. Muita gente vai abandonar o seu ministério. Muita gente vai ficar mais diplomata. Eu tenho saudade da época que as pessoas estudavam mais sobre avivamento do que sobre política. Eu tenho saudade da época que as pessoas queriam saber mais de avivamento do que sobre treta na internet. Porque você acha que tweetando uma coisa você vai salvar o mundo. Você vai salvar o mundo quando você começar um movimento de jejum e oração. Porque tem gente que acha que tudo é no online. Ok, a gente tem um online para evangelizar, mas a vida é real. Desculpa dizer, mas eu não quero que os meus filhos tenham um TikToker como referência. Filho, quem é o seu pregador referência? Mãe, é aquele que faz o TikTok. Nada contra quem faz TikToker. Nada contra. Mas eu quero que os pregadores que sejam referência dos meus filhos são aqueles que passam 8 horas em jejum, 10 horas em turno de oração, que viaja para o Irã, para o Afeganistão, que vai onde ninguém quer ir. Tem gente que está achando que avivamento é só aparecer no story e gravar 15 segundos e você falar, eu sou avivalista. Mas ninguém quer ir mais para o Irã, ninguém quer ir mais para a Índia, ninguém mais pede às nações, porque você está preocupado em resolver a tua vida profissional e tá tudo bem. Ei, para quem é essa pregação? Pelo amor de Deus. Tem alguém aqui que está recebendo essa palavra em nome de Jesus? Sabe? Eu quero que os meus filhos... Sabe, a gente lê as histórias de avivamento e a gente vê os caras orando 12 horas por dia em línguas. 12 horas. No livro A Cruz e o Punhal, que foi o livro tema do retiro, onde nasceu a renovação carismática católica, não é isso, João? Foi por um pastor, ele que escreveu. E ele diz que estava na sua igreja como um dia qualquer, e ele foi tomado pelo poder de Deus, e ele morava nos Estados Unidos. E Deus disse assim para ele, e ele morava a mais ou menos uns 300 quilômetros de Nova York. E ele disse assim, e Deus disse para ele, eu quero que você vá em Nova York. E ele disse, Deus, mas eu não tenho dinheiro. Deus falou, você vai lá na frente da igreja, você vai pedir dinheiro para todo mundo, você vai dizer, Deus está me mandando ir para Nova York. Ei, gente, Deus está mandando eu ir para Nova York. Cadê o dinheiro? Tô brincando. E aí ele foi lá e falou, gente, Deus está me pedindo para ir para Nova York. Ele entrou no carro, ele conseguiu $65. É exatamente o dinheiro da gasolina que ele precisava. Tem gente que fala, ai, eu não vou para a missão porque eu só tenho a quantidade exata. Só que Deus trabalha de porção em porção. A gente não dá um passo quando a gente tem muito. A gente dá um passo com o que a gente tem.
E enquanto a gente vai caminhando, Deus vai derramando mais. Aí você vai andando. Aí você fala, eu tô aqui missionando na África, eu não tenho dinheiro para sobreviver o mês que vem, mas eu tô aqui mais. E Deus vai mandar, daqui a pouco Deus vem. Porque aquele que é fiel, Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele promete. O cara entra num carro com um amigo e eles vão orando para Nova York. Quando chega em Nova York, ele vê uma manchete: 7 meninos, adolescentes, vão ser condenados a homicídio. Ele fala, eu tenho que salvar a vida desses meninos. Eles param o carro e ele fala, e agora, como é que eu vou saber onde é que esses meninos estão? Por acaso ele viu alguns homens conversando e soube que a audiência seria no outro dia. De manhã ele acordou, foi pra frente lá do... Não sei como é nos Estados Unidos, mas... do fórum lá, não sei. E aí ele ficou na frente lá e ele conseguiu entrar pra audiência. E o juiz entrou, declarou todos os meninos culpados. E eram meninos de 14, 15 anos. E ele disse que na cadeira dele, ele disse, esses meninos precisam conhecer o avivamento. E quando o juiz ia saindo pela porta, ele pegou a Bíblia, foi para frente do juiz e falou, eu sou pastor e eu quero falar com você. Os policiais tiraram aquele homem à força e ele foi manchete de todos os jornais no mesmo dia, envergonhado. Ele voltou para a cidade dele e ele ficou revoltado e ele falou, Deus, você não cumpriu com o que você me disse, eu estou ficando louco. E ele voltou, e no outro dia que ele voltou, ele foi lá, pediu desculpa à igreja dele por ter envergonhado a igreja, por ter envergonhado a família dele. E no outro dia Deus disse para ele, pede dinheiro de novo para o povo e vai para Nova York de novo. Aquele que é fiel para começar é fiel para terminar a obra. E ele pediu dinheiro de novo, ele disse, eu estou com vergonha, mas maior do que o sentimento de vergonha é o sentimento de temor que eu tenho por aquilo que Deus me fala. E aí ele foi, entrou, pegou o dinheiro de novo, entrou dentro do carro e foi para Nova York. E ali ele começou um evangelismo dentro das ruas de Nova York. E ele começou a evangelizar. E eu não vou contar a história toda, vou deixar que você leia um livro um dia. Mas eu sei que aquele homem mudou a vida daqueles meninos. E mudou a vida de toda a América. E, inclusive foi esse livro que foi o livro que direcionou a renovação carismática nascendo lá em Duquesne, há mais de 50 anos atrás. E por que eu estou contando essa história? Porque isso já faz muito tempo que aconteceu. E faz muito tempo que a gente não vê histórias como essa. Porque você não tem coragem de falar de Deus para o povo que mora com você. E você ainda tem a cara de pau de levantar o braço aqui e dizer que quer as nações. Você não tem coragem de evangelizar o Uber que você pega. Você não tem coragem de falar da... você crê que essa promessa é tão linda, é tão maravilhosa, e por que você não fala dela? É porque talvez vocês não acreditam tanto assim. Está na hora de se levantar os novos avivalistas, que irão pegar o carro, irão para Recife, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Londrina, para a África, para qualquer lugar onde Deus mandar. Porque não vai se contentar em viver uma vida egoísta, onde as pessoas não são beneficiadas por aquilo que você carrega. O reino, e o versículo 14 diz: a boa nova do reino será proclamada, e então verá o fim. Ou seja, eu não sei como vai ser, nem quantas pessoas vai ser, mas eu sei que todas as nações conhecerão o nome de Jesus, e aí virá o fim. Todas as nações, todo mundo será contemplado pelo poder de Deus. E aí é o tema do CJ Catainá. Como isso vai acontecer? Não pense que é pela força do braço humano, é pelo poder de Deus. Como todas as nações, porque a palavra diz que o reino, fala comigo, o reino
E às vezes a gente fica falando do reino como se fosse uma coisa abstrata. O reino é aqui. O reino vai se estabelecer na terra. E o que é a cultura do reino? Qual é a promessa? É que homens se encham de poder de Deus. Essa é a cultura do reino. Essa é a promessa de Deus. Que todos os cristãos se encham do poder de Deus. E então Ele vem. Porque quando Deus vir, todos nós que seremos salvos, a palavra diz que será aqueles que perseverar até o fim. O problema é que muita gente acha que inferno não existe. Mas a justiça de Deus vai ser liberada sobre o seu povo. A opinião de Deus, fala para o teu irmão, a opinião de Deus. Não, fala forte, a opinião de Deus vai ser liberada sobre o seu povo. Fala para ele, e então? Fala para ele, e então? Virá o fim. Então nós precisamos ser responsáveis por essa promessa. E a cultura do reino, como é que acontece? Onde é que tem poder? Onde tem estilo de vida coerente com aquilo que você está proclamando. É quando você sai daqui carregado pelo poder e você se comporta tal como você estava aqui e ali. Esse é o poder de Deus. É quando alguém é a dinâmica do reino. É quando alguém bate na tua face esquerda e você fala à direita. Por quê? Porque você está cheio do poder. Você não está preocupado com você. Você está preocupado em expandir e instalar a cultura do reino do céu na terra. É quando você para de ser dodói. Você fala, não, é Jesus. Pode me crucificar, não estou nem aí. Eu só quero que o poder de Deus encha a terra. Pode fazer o que quiser comigo. Eu só quero que o poder de Deus encha a terra. Eu só quero que o poder de Deus tome a terra. E como é que a gente vai levar poder se a gente não tem o poder? Como é que a gente vai falar de algo que a gente não tem? Então é muito estratégico esse terceiro ciclo. Quem estava aqui em honra? 2019. Quem estava aqui em glória? Quem está aqui em poder? Olha quantas pessoas ficam pelo meio do caminho. E nem todo mundo tem a sorte dos discípulos de Emaús de encontrar Jesus caminhando pela mesma estrada. E é muito estratégico esse ciclo acabar com poder, porque Deus está querendo justamente dizer que existe uma promessa para ser cumprida, e a Kairos faz parte disso. A Kairos, o nosso carisma, tem a responsabilidade de trazer o reino dos céus aqui na terra. Tem a responsabilidade de trazer a cultura do verdadeiro avivamento para a igreja. Tem a responsabilidade de ensinar. Porque olha, eu já falei aqui no nosso último vocacional interno e vou falar para todos vocês. A gente tem que se embriagar pelo vinho, mas nunca perder a lucidez do pão. A gente sabe o que a gente está fazendo. Eu sou lúcida. A gente chapa aqui no Espírito Santo, mas hora nenhuma a gente esquece de que tudo que a gente está vivendo está sendo embasado em Joel 3. A gente vive o cumprimento de uma promessa. O que a gente vive aqui é o que Pedro plantou lá atrás em Pentecostes. O que a gente vive aqui, eu estava assistindo alguns cenáculos, que era um evento muito forte católico, que enchia estádios. E tinha uma mulher chamada Tia Laura. Vocês mais novinhos assim, a gente mais novo não vai lembrar. E ela estava em um cenáculo desse, 1980 e alguma coisa. E o estádio cheio assim. E ela disse, todo cadeirante que tiver aqui agora, levante e ande. E todos os cadeirantes que estavam dentro daquele lugar, levantou e andou. Por que a gente não vê mais isso acontecer? Porque a gente não crê que Ele é poderoso para cumprir. Quem tem uma enfermidade física aqui nesse lugar? Se você tem uma enfermidade física, fica de pé. Você acredita? Então eu vou orar agora para que toda enfermidade física desapareça desse lugar.
No nome de Jesus, seja qual for a enfermidade. Abachamada. Deus é um Deus que cura câncer. Deus não mudou. O nosso CJK é isso. Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo de Azusa. Ele continua sendo o mesmo de Gales. Ele continua sendo o mesmo de Pedro. Ele continua sendo o mesmo de Jonas Abib. Ele continua sendo o mesmo. Só que não existem ambientes favoráveis para que ele haja. Você crê que você pode ser curado agora dessa enfermidade física? Então diga amém. Amém. Pode sentar. E aí, Tainá, tem que crer. Mas a gente tem que orar e voltar a orar para os enfermos ser curados. E é isso, minha pregação é essa. Sabe, é que se levante, cara, alguma coisa. A gente vai ficar aqui todo ano pregando e vocês todo ano fazendo a mesma coisa. Sabe, a gente vai ficar aqui todo ano pregando avivamento, avivamento, avivamento. E o que é que está acontecendo? Eu estou cansada de colecionar profecia. Eu quero tocar a realidade. Sabe, eu nunca esqueço da galera de Pojuca que vinha pra cá. E eu falo isso, já falei isso na cara deles. Todos os anos vinha um ônibus cheio aqui, mais de 5 anos seguidos, de Pojuca, Pernambuco, lotado pra cá. Nunca aconteceu um avivamento em Pojuca. Nunca vai acontecer um avivamento no Cabo, em Recife, em Maceió, em Londrina, em São Paulo, seja onde for, no Piauí, se vocês não levarem a sério o que está sendo pregado aqui, caramba. A gente não está falando mais para criança. Vamos levantar uma igreja madura. Poxa, é sempre os mesmos problemas. Sempre todo mundo com afetividade. Ai, porque minha afetividade, minha sexualidade. Seja homem e mulher de verdade, controla esse fogo que não é do Espírito, poxa. Ah, Maranata. Jesus falou aqui em Mateus 24, olha, o reino vai vir depois que todo mundo conhecer Jesus. Ou seja, então vai demorar muito. Porque a gente ainda tá aqui. Ah, eu sou dodói. Ah, eu sou vítima. A única vítima da história é Jesus, que morreu pelos nossos pecados sem merecer. Tá na hora da gente viver o que tem que ser vivido. Sabe, chega de pregaçãozinha romântica. Vão ter outros pregadores que vão pregar romanticamente para vocês. Mas eu tô aqui para cumprir meu propósito, que é de bater e dizer para você: vire homem e vire mulher de verdade. Porque Deus não vem buscar uma menina, Deus vem buscar uma noiva. E a gente não tá brincando. Isso aqui não é uma encenação. Isso aqui não é um teatro. Caramba. Isso aqui é vida. Cadê o... Coloca um vídeo aí. Tá, quando estiver pronto me fala. Entendeu? E tá na hora de vocês levantar dessa cadeira quando sair daqui e fazer alguma coisa diferente. Ou você vai viver pra sempre debaixo de um medo. Ah, Tainá, porque minha família não aceita. Uai, você vai ficar chorando o dia todo ou você vai orar 3 horas em línguas pra tua família aceitar, pra tua família se converter? E se tua família não aceitar, você vai viver a sua vocação mesmo assim? Ah, Tainá, porque o meu emprego não me possibilita. Sai desse emprego que Deus te dá outro. Mas seja mais desesperado pela cultura do reino estabelecida na terra do que pela tua vida financeira estável. Tá na hora de se levantar uma galera que vai chamar a responsabilidade. E vai dizer: sou eu que tenho que avivar minha faculdade. Sou eu que tenho que fazer acontecer. Sou eu. Cadê aquele menino, Paulinho? Aí. Fique de pé. No outro CJK que você veio, eu falei pra você, não foi? Aí eu vou ter que falar de novo. Porque você ainda não tá vivendo o que Deus tem pra você. Mas eu espero que seja a última vez que eu falo. Porque Deus tem algo poderoso sobre a tua vida. E a palavra diz que você tem que viver isso urgentemente. Não é pra ontem, é pra hoje, é pra agora.